Olha, eu vou falar a verdade para vocês. Eu me senti lá perto do Mar Vermelho. Sério. Eu fechei os olhos ali. Eu falei, estou com Moisés. Estou com o povo de Israel. E nós vivemos pela fé. E a gente tem que contemplar isso. Quem não sente a presença de Deus, ao ouvir essa declaração que você é filho de Deus, eu quero te convidar a viver esta filiação, essa paternidade espiritual, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. E essa noite Deus tem uma palavra para os filhos. Essa noite Deus tem uma palavra poderosa ao coração dos filhos. Amém, queridos? Eu estou empolgado. Eu já subi ali acelerado. Falei, meu Deus, eu quero atravessar esse mar junto com você. Uma ótima noite, igreja. Que a graça e a paz estejam com todos. Pode se assentar. Queridos, é uma alegria poder mais uma vez, mais um ano, participar com vocês desses 12 meses de sementes para 12 meses de colheita. E eu sei que este é um culto profético. E sei que durante esses dias, hoje 10º dia, os 9 dias que antecedem o dia de hoje, eu creio que foram dias sobrenaturais. Eu não tenho dúvida disso. Eu acompanho muito aqui através da rede social. E eu vejo, pastor Renan, como pessoas cheias de Deus passaram por esse ambiente liberando uma palavra de Deus. E pegue cada uma delas, carregue elas com você durante esse ano de 2026, porque eu tenho certeza que você vai viver um tempo extraordinário de colheita na sua vida. Fica aqui minha gratidão mais uma vez, à vida do pastor Renan, pastora Cirlei, pelo convite. É sempre um prazer, é sempre uma alegria, todos os anos. Eu não sei se eu já perdi as contas. A minha esposa perguntou, amor, quantos anos você já ministra lá? Eu falei, minha filha, eu acho que uns 5 anos. Aí você me quebra. Que ele cresça e eu diminua, pode ser assim. Desde quando eu era novo, então não fala pequeno, porque pequeno eu sou, né? No mundo animal existe uma espécie chamada pônei. Ele fica velho, mas não cresce. Entende? Então traga isso para uma revelação que você vai entender o que eu quero dizer. Deus abençoe ao apóstolo Naô, a apóstola Maria José. Dê um aplauso a Jesus por esse casal lindo. Eu até brinquei, eu falei com ele, apóstolo, o senhor parece que fica na conserva, né? Ele não fica velho. Tem alguma unção nessa igreja, porque a pele dele é uma pele que não tem dobras igual a minha assim, tem umas manchas, umas coisas de expressão, é diferente. Eu falei, apóstolo, me passe o segredo disso. Ele falou, você tem muita coisa para viver ainda. Eu falei, amém. Deus abençoe a vida de vocês. E quero mandar um abraço também para todos aqueles que nos acompanham pela internet. Eu recebi uma mensagem lá da Bélgica, antes de chegar aqui. Lá existe uma família linda, pastora Penha, missionária Silvana, João Júnior, que estão nos acompanhando diretamente de Bruxelas. Que Deus abençoe a vida de vocês. E a todos aqueles que estão no Brasil, fora dele, na cidade, fora dela, Deus abençoe a vida de cada um nesse dia. Comigo está ali um casal de líderes lá da igreja, pastor. Trouxe, eu falei, ó, eu vou levar vocês em um lugar que eu tenho como referência de organização. Porque o que eu admiro nessa igreja é a organização. E eu carrego uma frase, não sei quem é um autor, que diz: nunca permita que a desorganização do desorganizado desorganize sua organização. Entendeu? Anota aí. Nunca permita que a desorganização do desorganizado desorganize sua organização. Então, a organização, a excelência, honra a Deus e inspira pessoas. Então, que o Senhor abençoe
poderosamente. Eu não sei qual é a meta para o ano que vem, no sentido estético, mas eu estive aqui no ano passado e ele falou da fachada da igreja. E eu cheguei ali, quando eu cheguei, ligaram a luz ali esse é o seu lugar, né? Eu falei, rapaz, que coisa linda, Deus abençoe, você faz parte dessa história, amém? Queridos, eu quero ler Gênesis capítulo 15, versículo 1, sabe quem está aí ao seu lado, né, pastor Renan? Meu pai e minha mãe, papai e mamãe, né? Ele disse assim para mim, eu conheci o fruto, hoje eu conheço a árvore, então aí está a árvore da qual eu nasci. Deus abençoe. Gênesis capítulo 15, versículo de número 1, somente esse versículo. A palavra de Deus diz assim: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, a sua recompensa será muito grande. Vou ler novamente. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, a sua recompensa será muito grande. O tema da mensagem essa noite é Deus de aliança e promessas. Todos nós, sem retirar absolutamente ninguém essa noite, estamos debaixo de uma palavra de Deus. Se você está aqui é porque Deus tem promessas liberadas e declaradas sobre sua vida. Acredite nisso, você não está aqui por acaso. Se você está dentro desse ambiente, mesmo com todas as adversidades e todos os problemas que você já enfrentou na vida, e venceu cada um deles, e está vencendo diariamente, é porque o Senhor tem planos poderosos através de você. Ele tem planos poderosos para a sua vida. E todas as vezes que se fala algumas palavras-chave na Bíblia, como fé, promessa, aliança, logo vem à nossa memória este grande personagem bíblico chamado Abrão, ou Abraão, para que melhor seja a nossa comunicação. Ele é conhecido no texto bíblico, nas escrituras, como o pai da fé, um homem que teve um grande relacionamento com Deus, e este relacionamento fez com que ele, a cada dia, adquirisse maturidade, sabedoria, e Deus encontrou dentro desse coração uma palavra chamada fidelidade. Deus chamou este homem para vivenciar coisas incríveis em sua trajetória, e uma delas está lá no capítulo 12, quando Deus ainda não tinha realizado suas promessas. O Senhor chamou Abraão para uma vida de obediência. Ano passado eu compartilhei com vocês aqui sobre os efeitos da obediência em Deuteronômio capítulo 28, e obediência é algo que Deus quer enxergar e quer visualizar em nosso coração, para que eu e você possamos viver tudo aquilo que Ele nos prometeu. A promessa de Deus está condicionada a uma vida de obediência. Se eu quero viver tudo aquilo que Deus falou comigo, eu preciso obedecer cada palavra que Ele liberou sobre a minha vida e o meu coração. E no capítulo 12, versículos 1 a 3, primeiramente, antes de fazer promessas, o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Perceba que Deus, Ele dá algumas ordens a este homem. Deus não lhe faz promessas antes de chamá-lo a uma vida de completa e total separação, a uma vida de completa e total obediência. Não, Deus primeiro dá algumas ordens a ele, conforme você está acompanhando na leitura bíblica, e a partir dessa vida de obediência e fidelidade, o Senhor agora declara e libera promessas sobre a vida dele, dizendo: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou te abençoar muitíssimo, eu vou abençoar até mesmo quem te abençoar, amaldiçoar quem te amaldiçoar, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados.
O que Deus estava liberando sobre a vida de Abraão era promessas. E essas promessas estariam caminhando sobre a vida dele em toda a sua trajetória. Mas o simples fato de ter promessas, receber de Deus uma mensagem, não significa que nós não seremos submetidos a provações. Um autor chamado Paul Woff, em um livro intitulado como Pentateuco, ele catalogou pelo menos 10 provações que Abraão foi submetido. E há uma frase que ele cita dizendo que uma fé que não é submetida a provações é uma fé que não é digna de confiança. Se a minha fé não for submetida a um período avaliativo ou um período de provação, esta fé, ela não pode ser uma fé confiável. A fé precisa se desenvolver, precisa crescer, precisa amadurecer, e para isso acontecer eu preciso ser provado. Há um louvor muito antigo, eu não vou me arriscar em cantar. Eu aqui peguei uma carona com o Ministério de Louvor, e quando você pega uma carona com quem canta bem, parece que você canta bem, mas você não canta bem. É porque você pegou uma carona. Então eu aproveitei o embalo, eu falei, vou mergulhar nessa unção. Todos vão pensar que eu canto, quando na verdade eu só estou aqui abrindo a boca, sabe? Tipo aquele show que o cantor só canta com... parece que está cantando, mas não está. É o sonoplasta que está ajudando. E um louvor muito antigo diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e males que atravesso, me levam para mais perto de ti. E no coro diz: rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Será que eu sou tão ruim cantando assim? Eu vou arriscar. Quantos querem que eu arrisque? Digam amém. Amém. Não gravem. Então me ajuda aí, vai, ó, assim, ó. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Eu estou olhando para a minha esquerda e estou vendo o Felipe rindo de mim ali, ó. Não ri de mim não, cara, você tem que me ajudar. Deus nos chamou para viver uma vida pela fé, e uma fé que não é provada, uma fé que não é avaliada, não é uma fé digna de confiança. Quando foi que você descobriu que a sua fé é uma fé enraizada na palavra de Deus? Quando o Senhor te provou. Não existe alguém que esteja debaixo de uma palavra e promessa que não vai enfrentar provações. Todos nós seremos provados. Porém, quando Deus chama a Abraão, Deus estava mostrando a ele que essa fé submetida a provações deveria ser uma fé aprovada, onde sua obediência iria fazer com que as palavras de Deus continuassem vivas e destacadas em seu coração. E nós lemos aqui o capítulo 15, versículo 1, e a Bíblia ela nos aponta algumas coisas. E eu preciso que você preste bastante atenção nisso, porque há uma coisa que Deus quer encontrar em nosso coração essa noite, e o nome dessa palavra se chama fidelidade. A palavra fidelidade está atrelada à fé. Fidelidade não é o que eu sinto, fidelidade é uma vida de decisão. Eu não sinto ser fiel, pastor, eu vou esperar, deixa eu ver se eu sinto no meu coração ser fiel. Não é. Um exemplo muito claro que eu deixo e sempre compartilho é quando você participou daquele momento matrimonial, quando o pastor fez aquela pergunta: você promete ser fiel na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza? Você respondeu: pastor, deixa eu orar para ver se eu sinto de Deus ter uma vida de fidelidade. Foi isso que você respondeu? Não. Você respondeu? Sim, eu prometo.
Porque fidelidade não é o que eu sinto, fidelidade é aquilo que eu decido viver na presença de Deus. E quantos aqui estão decididos a ter uma vida de fidelidade em 2026? Levante a sua mão e dê um glória a Jesus, porque Deus vai encontrar fidelidade no seu coração. Agora, uma pessoa que Deus tem uma aliança com ele, precisa ter algumas coisas dentro do coração. E a primeira delas, eu quero pontuar com você, no mesmo versículo 1 do capítulo 15, está dizendo assim, ó, depois dessas coisas, o que Deus está declarando? Abraão, eu conheço a sua história, eu sei de onde eu te arranquei, eu sei o que eu realizei, eu sei o que eu estou realizando, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que palavra foi liberada, eu mesmo liberei sobre a tua vida esta palavra. Então a primeira coisa que nós precisamos ter em mente e no coração é que Deus conhece a nossa história. O pastor pode conhecer a sua história em partes, a sua família pode conhecer boa ou a maioria da sua história, mas a sua história em sua totalidade, de forma integral, somente Deus, porque antes mesmo da sua mãe ver esse rostinho lindo que você tem, Deus já sabia quem você era, antes que você fosse formado, antes que os médicos descobrissem qual seria o sexo da criança, Deus já estava dizendo, eu te conheço, já escrevi a tua história, antes da fundação do mundo, e Ele está dizendo, por mais que muitos não conheçam, Deus conhece a sua história completa e totalmente. Você pode aplaudir, levantar as suas mãos e glorificar. Deus conhece a nossa história, e por Ele conhecer a nossa história, Ele sabe exatamente de onde nos tirou. Querido, você sabe de onde Deus te tirou? Será que a pessoa que está ao seu lado sabe de onde Deus te tirou? Às vezes sim, às vezes não. E Deus sabe onde Ele te tirou? Deus sabe onde Ele foi te resgatar. E você acha que Deus nos resgatou para vivermos uma vida natural? Deus nos resgatou para vivermos uma vida sobrenatural, uma vida de fé. Deus nos resgatou para vivermos coisas poderosas em Deus, extraordinárias em sua presença. Deus nos resgatou, e Ele está dizendo, querido, querida, por mais que as pessoas não conheçam a sua história, eu sou o Senhor que conhece a sua história, eu sou o Senhor que escreve a sua história, eu sou o Senhor que determina a sua história, e Ele é o Todo-Poderoso que pode mudar a história de pessoas essa noite, se ela entregar a sua vida completamente a Ele. Ele conhece minha história, Ele conhece, Ele sabe exatamente o que eu era, o que eu fazia, se prestava ou não, se edificava ou não, se era bom ou não. Mesmo assim, o que nós louvamos aqui essa noite, eu já não sou mais escravo do medo, porque Deus me resgatou, e Deus foi lá nos resgatar e te colocou aqui. Hoje você está em um ambiente onde Deus está dizendo, eu conheço a sua vida, eu conheço a sua história, eu conheço a sua trajetória. E por mais que algumas pessoas não entendam isso, e às vezes julgam a incapacidade, julgam a fragilidade, julgam o cair, julgam as dificuldades, o Senhor está dizendo, eu sou o Deus que te sustenta, eu coloco a mão sobre a tua vida, eu te tomo pela mão direita e te digo, eu não vou te perder para absolutamente ninguém, porque Deus sabe onde foi nos arrancar. Levante a sua mão direita para o céu, porque Deus está dizendo, eu sou o Senhor que te arranquei da terra do Egito, liberei uma promessa sobre a tua vida e escrevo uma história poderosa para você. Quem pode encher esse lugar de glória a Deus e aleluia? Enche esse lugar de glória a Deus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração e diga, Deus conhece a minha história. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe até onde conseguimos, e é por isso que por vezes Ele sempre se revela a cada um de nós, relembrando as promessas. É bom caminhar debaixo de promessas, não é verdade? Quantos têm promessas aqui? Algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo.
E sabe qual é a melhor notícia? Tem mais ainda para se cumprir na sua vida. Pastor, então, o que Deus quer dizer essa noite comigo? A primeira coisa que o Senhor está dizendo é: eu conheço a tua história. As pessoas podem não conhecer a minha vida, mas Deus conhece a minha vida. Ele conhece o meu deitar, Ele conhece o meu levantar, o meu caminhar. Deus conhece a minha história. Deus conhece a sua sinceridade, a sua fidelidade. Deus conhece o seu coração. A segunda lição, ainda no versículo de número 1, é que Deus é aquele que quer e determina para nós que estejamos debaixo de uma palavra. Olha o que a Bíblia diz: depois dessas coisas, o Senhor falou. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão. Depois dessas coisas, primeiro, ele conhece a minha história. Segundo, veio a palavra do Senhor. A segunda coisa que você precisa guardar dentro do seu coração é que você precisa estar debaixo de uma palavra em 2026. Eu sei que o pastor Renan, a pastora Cilei compartilharam uma palavra para a comunidade de fé. Compartilharam uma palavra no sentido coletivo. Mas você precisa ter uma palavra de Deus ao seu coração, uma revelação de Deus ao seu coração e caminhar sobre essa palavra. Eu me lembro que no ano de 2025, pastor Renan, eu estava passando por um momento assim de tratar de Deus. Sabe quando Deus te leva na olaria? Ele fala assim: meu filho, se levanta, vai num lugar chamado olaria. Para quê? É porque lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. E o convite de Deus para ir até essa olaria, entenda, não é um sentido literal, mas espiritual. Você é crente, você está entendendo. E se tem uma coisa que muitos não gostam de ouvir, é isso: desce a casa do oleiro. Só que é lá que a gente ouve a palavra de Deus. É lá que o vaso de barro é formado. É lá que Deus trabalha no nosso interior, porque Ele coloca a mão dentro de nós e vai dizendo assim: olha, ninguém está vendo, mas eu vou começar a mexer nisso aqui, porque você tem que largar isso, você tem que abandonar isso, você tem que deixar isso de lado, você tem que parar com essas coisas. As pessoas conhecem a gente aqui no dia a dia, às vezes por fora, mas o oleiro conhece a gente por fora e conhece a gente por dentro, e Ele vai mexendo. Aí Deus falou assim: eu vou arrancar algumas coisinhas de dentro de você. Eu falei: Senhor. A gente começa a chorar, né? Para achar que Deus vai mudar de ideia. Ah, papai. Ah, Senhor, tu me conhece. Deus, é pior que eu te conheço. Às vezes as pessoas já acham vantagem dizendo: não, Deus me conhece. Aí Deus assim: rapaz, não sei se você está vendo vantagem nisso aí, mas eu te conheço mesmo. Né? A gente não sabe se é vantagem ou desvantagem. Aí eu comecei a orar. Eu abri a Bíblia aleatoriamente assim, Janderson, abri. E comecei a orar. E eu chorava, e quando eu me levantei, o Senhor disse: leia a Bíblia onde você abriu. E quando eu abri, lá estava na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, dizendo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Queridos, tem 20 anos que eu caminho sobre esta palavra, porque o dia, Aninha, da dificuldade vem, o dia da provação vem, o dia do Senhor me avaliar chega, mas todas as vezes eu me lembro Romanos 8, 28, há 21 anos atrás Deus falou comigo, e eu caminho sobre esta palavra dizendo: todas as coisas contribuem para o bem. Se está acontecendo na minha vida é para a glória de Deus, se está acontecendo na tua vida é para a glória do Senhor, tudo contribui para o teu crescimento espiritual. Então caminhe debaixo de uma palavra. Você precisa ter uma palavra de Deus. Você deve ter uma palavra de Deus. E quando é que nós teremos essa palavra? Quando é que temos essa palavra? Quando nós nos aproximamos da palavra. Deus falou com Abraão dizendo: Abraão, não tenha medo. Eu sou o teu escudo e grande será a recompensa. Era uma palavra de Deus para a vida dele. Então em 2026 caminho sobre uma palavra, porque o inimigo, ele vai, ele pode e deve se levantar.
Tem gente que alguém, quando entrega uma revelação para ele, dizendo assim: rapaz, o diabo está furioso com você. Meu Deus, misericórdia, o sangue de Jesus. Você tem que dar glória a Deus. Pior se ele tivesse: rapaz, o diabo está contente contigo, hein? Imagina uma revelação dessa. Tem coisa que não faz. O sangue de Jesus tem poder. O diabo está furioso comigo. Meu Deus, e agora o que eu faço? Glória a Deus, que ele diga glória a Deus. Diga para esse crente: o diabo está furioso contigo, irmão. Não faz sinal da cruz não, viu? Vai fazer igual o Chaves. Está furioso, e tem que estar mesmo. Eu ia em algumas igrejas e toda vez uma irmã revelava: o diabo está furioso com você. Eu falei: amém. O dia que ele falar que está querendo ser meu amigo, aí o negócio já fica complicado. Eu quero que ele fique com raiva de mim mesmo. Eu não estou aqui para fazer o diabo alegre, eu estou aqui para fazer ele ficar com raiva mesmo. Esse é meu objetivo em 2026. Amém? Porque você precisa estar debaixo de uma palavra, e crente que caminha debaixo de uma palavra, pode soprar o vento, pode vir a adversidade, esse crente não cai. Aí você vai olhar, pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir a Ele. Você vai olhar para alguém e parece que ele nem está sendo provado. Sabe por quê? Quando você olha a fisionomia desse crente, você só vê ele alegre, você só vê ele sorrindo, e às vezes você: meu Deus, como que é possível? A gente conhece a história dessa pessoa, a gente sabe a dificuldade que ela enfrenta, mas todas as vezes que você olha para essa pessoa, ela está dizendo: Deus é bom, Deus é fiel, Deus é tremendo. Deus vai prover, Deus vai entrar, Deus vai dar um braço, Deus vai falar. Eu estou aqui, meu coração está aberto, eu estou para receber, e tudo que Deus mandar, eu estou aqui, seja o que Ele quiser, porque eu quero receber. Então olha para essa pessoa e diga para ela: nem parece que você está sendo provado, nem parece que você está sendo provado, porque eu vejo a glória de Deus na tua vida, porque você está debaixo da palavra. Aleluia! Caminhe com a palavra, querido. O diabo só derruba quem não tem uma palavra de Deus. O diabo só derruba e envergonha quem não tem uma palavra de Deus. Se Abraão caminhou com uma palavra, imagine eu e você. Se Abraão, que foi conhecido como pai da fé, um relacionamento profundo com Deus, caminhou com uma palavra, imagine eu e você. A terceira lição que nós aprendemos aqui de alguém que tem uma aliança com Deus, ou Deus tem uma aliança com ele, ainda está no versículo 1, que é o único versículo que nós lemos. Depois dessas coisas, ou seja, Deus conhece a minha história. Veio a palavra do Senhor. Eu preciso estar debaixo de uma palavra. Terceiro, Deus falou com Abraão através de uma visão. No Antigo Testamento, de forma profética, Deus poderia falar de duas formas: através dos sonhos. José teve sonhos, teve um sonho, né? Ou através da visão. E o que Deus quer de nós, que estamos debaixo de uma palavra e promessa, é que eu e você tenhamos visão espiritual. Visão espiritual. Existem pessoas que, no sentido literal, são cegas, não possuem a visão perfeita que você tem, mas tem visão espiritual. E pior do que ser cego é ter olhos, enxergar e não ter visão espiritual. O que é visão? Visão é a ideia de Deus revelada à nossa mente, revelada ao nosso coração. E todas as vezes que Deus te dá uma visão espiritual, Ele está dizendo: olha, eu estou mostrando para você o que pode acontecer agora. Não é só visualizar, você precisa executar tudo aquilo que Deus está mostrando a você através de uma visão espiritual. Qual a diferença de um visionário para quem não é visionário? Porque o visionário, ele consegue ver o que ninguém está vendo. Uma pessoa que não tem visão, ela está vendo bagunça. O visionário está vendo ordem. Uma pessoa que não tem visão, ela está vendo destruição. O visionário está vendo restauração. Eu sei que muitos daqui já foram na Disney.
Não sei. Por que você está rindo? Vou falar de novo. Eu já estou te vendo na Disney, você não está entendendo. Ó. Vou falar, eu sei que muitos aqui já foram na Disney. Eu vim do futuro te falar que você já foi na Disney. Olha, mas para você entender, o Walt Disney, ele projetou uma montanha russa. Você já deve ter tirado uma selfie lá com a sua família, deve ter lá no quadro na sua casa. Mas depois você pesquisa na internet, só para você trazer à memória o lugar que você já foi, mas talvez tenha esquecido. E aquela montanha russa, lá na Disney, ficou perfeita. Algo assim, esplêndido, excelente. Só que no dia da inauguração, o Walt Disney não estava vivo. Ele já havia falecido. E sua esposa estava no dia da inauguração, quando um jovem, após aquele momento de celebração, chegou até ela e disse: é uma pena que o Walt Disney não esteja aqui para ver tudo isso. Como ficou lindo. A esposa dele, porque a esposa conhece o marido, se ele é visionário ou é cego espiritualmente. Amém, igreja? Por que vocês falaram amém baixinho? Foi os homens que responderam, foi? A esposa virou para aquele jovem e disse: jovem, é aí que você está enganado, porque ele já viu isso aqui antes de mim, antes de você e antes de qualquer um que está aqui na inauguração. Porque o visionário, ele já está vendo no futuro, o visionário já está vendo a coisa pronta, ele já está vendo tudo da forma realizada. E da mesma forma o Senhor está dizendo: querido, se você não visualizar no mundo da fé, você não vai viver na realidade aqui diante dos seus olhos. Então esse ano de 2026, levante suas mãos para o céu e receba essa palavra. O Senhor está declarando e dizendo: eu quero te dar visão espiritual. Pastor, como é que eu posso ter visão espiritual? Primeiro, é entendendo que Deus conhece a sua história, sabe de onde Ele te tirou, liberou uma palavra de Deus sobre a tua vida, e onde você chegar, você não vai ver o caos, você não vai ver a destruição, você vai visualizar tudo aquilo que Deus já liberou e declarou sobre a tua vida. Onde está o crente que tem visão? Aplauda, exalte e glorifique o nome do Senhor. Visualize no mundo da fé. Você precisa ter visão. Visão, querido. Veja. Quando alguém profetizou na minha vida e disse assim: Stefinho, você vai casar. Eu falei, é mesmo? Eu falei, rapaz, eu fui para casa. Eu cheguei em casa, eu peguei um papel do caderno. Falei, Deus, me mostra como vai ser minha esposa. Mas eu confesso para você que no meu coração eu estava querendo desenhar primeiro. Eu fui falando com Deus assim: Senhor, eu vejo minha esposa. Eu inventei que eu estava entregando revelação para Deus. Senhor, eu vejo minha esposa. Ela é assim, o cabelo dela é assim, Senhor. E fui desenhando. Falei, rapaz, ficou muito perfeita isso aqui. Foi ela que riu ali. Está muito perfeito isso aqui, velho. Falei, não, calma aí, Senhor, deixa eu... Não vou mexer não, deixa perfeita mesmo. Porque quando casar comigo a gente dá uma estragada ali, né? Deixa eu estragar um pouquinho. Passado algum tempo, e eu não namorava com ninguém, não queria saber de ninguém. Só orar, jejuar, ler a Bíblia e pregar. Aí quando eu cheguei numa igreja, pastor, lá em Vitória, veio uma senhora ao meu encontro. O nome dela é Isabel. E essa mulher chegou para mim e disse assim: você é o esposo da minha filha. Aí eu falei, meu Deus, quem é essa filha? Era um culto de jovens. Aí eu falei, rapaz, deixa eu olhar as meninas então, né?
Já que a filha dela tem que estar aqui. Não é possível que ela vai me mandar ir no mundo trazer essa menina e... Não dá. A minha pegada já está, eu já estou em outra. Olhei para ela assim, falei, a gente olha para a mãe, a gente já vê a filha, né? A mãe é a filha daqui a 30 anos. Ministério de Louvor, tem gente que está coçando a cabeça, calma. Aí veio a filha, bonitona. Eu falei, rapaz, acertei a boa. Falei, ainda bem que a mãe dela entregou essa revelação. Falei, mesmo se for da carne, eu vou receber. Falei, top assim, até carne. Eu falei, Deus, pode ser um bife que essa mulher está me entregando. Eu vou receber, é de Deus. Falei, eu vou fingir que estou arrepiado. Falei, amém, minha irmã. Passou um tempo. Aí a gente começou a orar. Falei, vamos lá na minha casa para você conhecer minha mãe e tal, meus pais. Meus pais vão se lembrar. Eles estavam na lanchonete. Eu falei, pai, depois do culto a gente se encontra lá na lanchonete. Igor, falei bem assim, a gente vai lá para a lanchonete. E quando ela veio com o pastor dela, aí é crente, hein? Ela trouxe o pastor. Eu falei, que é o pastor? Ela trouxe o pastor dela e trouxe mais uma renca de jovens da igreja dela. Eu falei, rapaz, ela veio de caravana. Porque quando você tem visão espiritual, você caminha debaixo da obediência. E sabe quem me ligou falando que tinha uma jovem lá para eu casar? O pastor dela. Isso que é pastor, isso não é um pastor, isso é um prefeito, né? Me ligou. Eu falei, vai na frente que daqui a pouco a gente chega lá, a lanchonete é em tal lugar, aqui em Barcelona. Quando ela chega na lanchonete, minha mãe vira para o meu pai e eu não tinha chegado lá. E na época não tinha negócio de WhatsApp para você aqui, mãe, a foto aqui, ó. Não tinha, né? Na época era torpedo. SMS. Quando ela chegou, desceu do carro, foi lá com o pastor na lanchonete, a minha mãe apontou e falou assim, aquela ali é a esposa do meu filho. Sabe o que é isso? Visão espiritual. Quando eu cheguei na lanchonete, falei, mãe, pai, quero te apresentar aquela... Eu falei, já sei, aquela menina ali, ó. Eu falei, meu Deus. Eu falei, rapaz, se eu não casar, Deus me mata agora. A visão, ela te mostra o futuro. Visão espiritual é a visitação do futuro e é Deus trazendo para o seu presente a realidade daquilo que Ele quer te entregar. Eu sei que se eu te pedir para olhar para cima agora, se você for natural, você vai ver só luzes, você vai ver lâmpadas apagadas, você vai ver um teto preto, mas se você for espiritual, dá uma olhadinha para cima, para você entender, quando você olha para cima, mesmo que os seus olhos estejam abertos, os da terra estão vendo um teto, mas o espiritual já está vendo os céus abertos, e Deus estendendo a mão sobre a tua vida e dizendo assim, se prepare, porque este ano você vai ver coisas extraordinárias na tua vida. Levanta a tua mão, vai dando um brado de glória, vai exaltando ao Senhor, porque Deus vai te dar uma visão. Crente tem que ter visão espiritual. Você tem que caminhar vendo as coisas. Você precisa caminhar visualizando aquilo que Deus tem para você. Então, eu preciso ter uma palavra de Deus, e a palavra de Deus vem na minha vida também através de uma visão. Quem já teve sonho profético aqui? Eu chamo de sonho profético. A gente sonha, né? Pastor, sonhei com cobra. Mas o que acontece? Amanhã eu vou lá na casa da minha sogra. O que significa isso? Significa que a cobra é você e você tem que fazer uma aliança com a sua sogra. Pastor, eu sonhei com muita bagunça. Deus está te chamando para fazer uma faxina. Mas tem sonhos que são espirituais. Eu já tive sonhos espirituais. E esses dias eu contei um sonho para minha esposa. Eu estava num jejum com ela. Aí eu fui dormir à noite. Aí eu sonhei comendo muito peixe. No jejum, ó. Coincidência, né? Amor,
Essa noite eu sonhei comendo muito peixe, mas eu comia peixe, muito peixe. Nossa, eu tenho que comer peixe, que eu senti até o cheiro do peixe. Eu tenho que comer um peruá, eu tenho que comer alguma coisa. Será que isso é o que, amor? Acho que Deus vai levantar alguém lá na igreja para fazer uma muqueca pra gente, vai não? Ela falou, não. Ela já quebrou na hora, não é isso não. Deus quer que você se alimenta mais da palavra. Eu falei, você me quebra. Porque quem tem visão espiritual, vê as coisas espirituais. Quem tem visão espiritual consegue ver aquilo que o homem não consegue ver, mas você está debaixo de uma palavra e Deus vai revelar ao seu coração. Você pode aplaudir ao Senhor e dizer, eu estou aqui, Senhor, pode me mostrar. Ainda no versículo 1 do capítulo 15, a Bíblia diz assim, depois dessas coisas, ele conhece a minha história. A palavra do Senhor veio a Abraão, esteja debaixo de uma palavra numa visão, tenha visão espiritual. E qual palavra que Deus começou falando com Abraão? Não tenha medo. Promessas não se cumprem na vida de medrosos. Se você paralisa. O medo paralisa a vida espiritual de uma pessoa. Quando Deus falou com Abraão, Abraão, não tenha medo, significa que naquele momento poderia existir uma fagulha de medo. Porque para Deus falar com você, seja corajoso, é porque você está enfrentando uma batalha e você precisa de mais coragem. Não tenha medo, porque talvez o medo esteja lhe batendo na porta do coração. Eu posso ter medo? Posso, mas o medo não pode me dominar, porque o medo é a semente do fracasso. Se o medo me dominar, eu não avanço. Quem está debaixo de uma promessa não pode ser dominado pelo medo. Quem está debaixo de uma promessa tem que ser dominado pela palavra profética que Deus liberou sobre a sua vida. Quando Deus falou com ele, Abraão, não tenha medo, está dizendo, se você for medroso, as palavras que eu liberei sobre você, primeiro, Deus falou com ele, vou fazer de ti uma grande nação. E quando ele olha para a esposa, ela era o quê? Estéril. Aí ele poderia falar, nossa, mas como que as coisas vão acontecer? Porque o medroso é assim, ele começa a fazer um discurso aparentemente espiritual, só para dar base à sua vida de medo e fracasso. Não, mas como? Como assim? Como é que aquele cara profetizou lá na igreja? A mulher estéril, como que eu vou ter tantos filhos? Como que vai ter uma descendência? Como que eu vou ser pai de multidões? Porque eu olho ao meu redor, aí nasce Isaac, a esposa de Isaac é estéril. Nasce Jacó, a esposa de Jacó era estéril. Mas a palavra de Deus sobre a vida dele era, eu vou fazer de ti uma grande nação. Deus não está te chamando para olhar a realidade, a circunstância ao seu redor e ser apoderado, vamos dizer assim, pelo medo. Não, Deus está dizendo, olha ao seu redor, e mesmo que a circunstância seja contrária, você não caminha por elas, você caminha pela coragem, caminha pela fé, caminha pela força que vem de Deus. E Deus está dizendo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, seja corajoso, porque a palavra de Deus está sobre ti. Não tenha medo. Quando uma pessoa permite que o medo tome conta dela, ela tem uma convicção na vida, eu já fracassei. Uma pessoa que é dominada pelo medo, ela já fracassou. Mas uma pessoa que vence o medo, olha o que a gente louvou aqui, eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Coloca a mão no coração e diga assim, eu sou filho de Deus. Mais uma vez, eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Essa noite é uma noite de libertação. Essa noite Deus vai quebrar grilhões chamado medo.
Essa noite Deus vai quebrar algemas chamada fracasso. Ah, pastor, eu fiz de tudo em 2025. Deus está dizendo, você vai fazer mais porque em 2026 vai dar certo. Você precisa ter uma fé ousada. Você precisa ter coragem. Você precisa se levantar e começar a declarar dentro da tua casa que Deus vai abrir o mar para você passar por ele e cantar o hino da vitória. Quem pode aplaudir e dar um brado de glória? Aleluia! Onde estão os corajosos aqui essa noite? Hoje é culto para corajoso. Uma vez eu fiz uma oração e falei, Deus, eu quero ver as coisas espirituais. Olha a oração que eu fiz. Eu quero, Senhor, me mostra. Onde estão esses demônios, Senhor? Eu quero ver esses demônios. Aí eu fui inventar de orar no monte. E voltava para casa 3 horas da madrugada. E quando eu estava voltando, entrando na rua, eu senti uma coisa assim andando atrás de mim. Eu falei, é o anjo. Não é? Só que eu comecei a ficar com medo. Eu falei, não. Esse anjo aí deve ser o caído. Aí eu comecei, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. A gente só se lembra desse salmo, né? Ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. 1000 cairão ao meu lado. Aí eu baixei a cabeça, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. 3 horas da madrugada, sozinho na rua, e orando o Salmo 91, pode ter certeza que você vai ter uma experiência com Deus naquele dia. Quando eu olhei para frente, eu via um espírito em cima do poste assim, ó, agachado. Queimado mesmo. Em cima do poste aqui, varão. Imagina, você 3 horas da manhã chegando e vendo o bicho assim, ó. Está repreendido, ó, né? Senhor, corra com paciência. Eu falei, está repreendido. Só que no final da minha rua que eu morava, tinha um matagal. Eu falei, rapaz, se no poste tem demônio, imagina no mato. Rapaz, eu morava numa rua que era uma rua estratégica para Satanás. Mato no fundo. Na lateral do mato tinha uma viela que ia para quebrada, para os meninos fumar um negocinho. E que dava acesso a outra rua. Aí eu estou chegando. E a chave da casa, do portão na época, era aquela chave que tem 4... Como é que é aquela chave? Hã? Tetra. Olha aí. E aquela miséria você... Faz Satanás. Ai, diabo. Só que quando... Querido, hoje a gente ri, né? E o crente tem que ser assim, ele tem que rir da aprovação, meu irmão. Depois que a gente passa, a gente ri da cara do cão, é mole? Tem que ser assim. Aí eu fui, pastor. Quando eu olhei para o lado, sai um pitbull do nada e para e senta. Foi, rapaz. Antigamente o diabo mandava vira-lata, agora ele manda. Está aumentando o nível. Só que ele parou e sentou, e eu lembrei, esse cachorro é de fulano de tal, lá da outra rua, ele é mansinho. Comecei a profetizar, ele é mansinho. Quando olhei para dentro do mato, eu nem queria olhar. Eu vi um monte de olho assim piscando dentro do mato. Aí eu falei, não. Eu já estava fazendo uma oração de cancelamento. Senhor, cancela aquela oração. Aí eu fui tentar abrir o portão com a chave tetra, que virou treta na hora. E nada, eu falei, está repreendido, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, e eu com a Bíblia na mão e orando, Satanás aqui na minha casa, você não vai entrar não, aqui você não entra não. Aqui, eu já falei, aqui você não entra não. Você vê, sabe quando você ora com aquela autoridade, que na verdade é medo? Você começa a falar mais grosso, aqui você não entra, tá cheio de medo. Não, aqui não, rapaz, quem está pensando que é? E eu abri no portão, e quando eu abri, fechei o portão, eu falei, Satanás, aí eu me enchi de raiva, né? Enchi de razão, porque eu estava dentro da minha casa, lá quem fala mais alto sou eu. Na minha casa você não entra. Sabe por quê?
Porque você pode passar por momentos de grande dificuldade e você pode ter medo. Pastor, mas como assim você teve medo? Porque eu sou ser humano. O ser humano pode ter medo, sim ou não? Agora o medo não pode me dominar. Se eu entrasse, meu Deus, eu vou correr e deixasse, porque no medo a gente deixa o portão aberto, sai correndo, dorme com o portão aberto e se esconde debaixo do edredom. Só que eu falei: Satanás, na minha casa você não entra. Repita comigo aqui nessa noite, diga: Satanás, na minha casa, na minha família, no meu casamento, nos meus negócios, na minha profissão, em todas as áreas, levante a sua mão e diga: você não vai entrar. Diga: eu não tenho medo, eu tenho autoridade. Quem pode dar um brado e aplaudir ao Senhor? Não vai. Eu entrei e o cão não entrou não. Mas eu mudei daquela casa. Falei: Deus não está nessa rua aqui não, deixa eu ir embora. Bati a poeira do pé, fiz igual os apóstolos, só. Alguém vai mais poderoso do que eu vai entrar e vai mandar isso aí, deixa eu sair. Tirei meu time de campo. Mas os cães saíram. Aí você pensa: pastor, mas é verdade essas coisas? Poucas semanas depois mataram um jovem no mesmo lugar. O espírito da morte estava lá. Mas eu não posso ter medo, porque Deus me chamou para me dar vida e vida em abundância. Essa noite, se você entrou por aquela porta, talvez você esteja hoje no 10º dia, o medo possa estar te dominando, te paralisando, mas o Senhor está dizendo: eu sou o Senhor que vou quebrar essas correntes, vou arrancar esse medo de dentro de você. Existem pessoas que não estão rompendo porque o medo está paralisando, o medo está tomando conta, o medo está dominando. O teu pastor é Renan, acima do pastor está Deus, e quem te pastoreia não pode ser o medo, quem te pastoreia é a autoridade espiritual do Senhor sobre a tua vida, e Ele está dizendo: não permita que o medo te lidere. Você não pode ser liderado pelo medo, você precisa ser liderado pela palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Quem está debaixo de uma palavra aqui? Querido, se tiver com medo, fica sentado. Mas se não tiver, fica de pé. É isso aí. A Bíblia diz que quem é covarde e medroso... Ô Gideão, tem 32, rapaz, que multidão, em 32 mil, rapaz, já ganhei. Eu falei: não, deixa eu tirar os medrosos, deixa eu tirar os covardes. Ficaram quantos no final das contas? 300, nem... Porque esse ano é ano de Deus fazer com que você tenha aliança com pessoas corajosas, que vai para cima com você da batalha. Sabe por quê? Talvez você nem conheça essa pessoa. Agora é o momento. Olha para ela e diga, se apresente para ela. Diz: prazer, meu nome é fulano de tal. Sabe por que Deus te colocou aqui do meu lado? Olha aí, você é profeta de Deus. Sabe por que Deus te colocou aqui do meu lado? Porque 2026 eu vou abraçar a sua causa em jejum e oração. 2026 você pode se preparar, porque você ainda não foi vitorioso nessa guerra, porque você não me conhecia, porque eu sou homem de oração. Fala, você é mulher de oração. E esse ano a gente vai para cima do problema, vai resolver, porque o medo não vai paralisar. Por isso que Deus te apresentou aí agora. Quinto e último, para a gente entrar na dimensão aqui da oração, da adoração e libertação, porque Deus vai quebrar esse negócio aqui hoje. Deus falou com Abraão, capítulo 15, versículo 1. Abraão, eu sou o seu escudo, a sua recompensa será muito grande. O que Deus estava falando com Abraão, quinta e última coisa, para finalizarmos: eu vou te proteger, e além de te proteger, eu vou te recompensar. Como assim, pastor? Tem barganha com Deus? Obviamente que não. Eu não busco a Deus para ser recompensado, nem devo. Eu busco a Deus para ter intimidade com Ele. Mas eu sou recompensado por Deus quando eu busco a presença dEle. Hebreus capítulo 11, versículo 6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que
aquele que se aproxima dele, creia que ele existe, e o que? É galardoador daqueles que o buscam. Então, o que significa isso? Eu não busco a Deus para ser recompensado, mas sou recompensado quando eu busco a presença de Deus. Se Deus abrisse a nossa visão espiritual, da nossa trajetória até aqui, imagine você nesses 10 dias que você já está vindo para a igreja. Tem que ser muito crente, irmão. Tem que ser muito crente. 12 dias dentro da igreja. Os 12 primeiros, porque no Brasil tem um negócio que muita gente fala: não, o ano começa em fevereiro. Pastor, janeiro você nem conta comigo na igreja. Aí Deus fala: então nem conta comigo os 11 meses que restaram. Porque se eu não consagro a Deus os meus primeiros dias do ano, querido, pode ter certeza que vem problema. Pastor, você quer me colocar medo? Lógico. Eu não quero te dar coragem para deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. O que Deus falou com Abraão: Abraão, eu vou te proteger e vou te recompensar. Imagine se os nossos olhos abrissem da nossa saída de casa até aqui, a quantidade de guerras, de espíritos que tentaram nos paralisar de lá até aqui. Não é só ligar o carro, o ar-condicionado, colocar a família, tirar uma foto bonita, não, querido. No mundo espiritual existe uma batalha muito grande para você não chegar aonde Deus quer que você chegue. No mundo espiritual existe uma guerra muito travada, pesada, para você não alcançar aquilo que Deus tem para você. Mas levante a sua mão para o céu, porque Deus está liberando um decreto de vitória. Deus está liberando decretos proféticos essa noite, e Ele está dizendo: eu sou o Senhor. Levante as mãos, porque hoje é noite de você manejar a espada de autoridade que Deus tem para você. Levante as suas mãos, porque Ele está dizendo: eu sou o Senhor que te protege. Ele está dizendo: 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Ah, pastor, o inimigo veio, ele se apresentou, mas o Senhor está dizendo: por um caminho ele veio, mas por 7 ele vai fugir da tua presença. Porque Deus é Deus que te protege, Deus é o Senhor, Ele é o teu escudo, e Ele está declarando, liberando sobre a tua vida e dizendo: se você está debaixo de uma palavra, prepare-se, porque você está debaixo de uma proteção espiritual, você está debaixo da cobertura do sangue de Cristo, você está debaixo da bênção do Senhor. E Ele está dizendo e falando bem alto ao seu coração: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço e te sustento. Pastor, o que vai acontecer comigo em 2026? Existem recompensas que serão liberadas sobre a tua vida nesse ano. Você semeou em 2025 e 2026, se prepare, porque esta semente vai dar seu fruto e você vai colher. Querido, olha, eu quero entrar numa dimensão profética aqui agora. Eu quero te pedir carinhosamente, talvez isso te incomode um pouco, se te incomodar, não faça. Mas eu queria que você se unisse a outra pessoa. Está vendo esse corredor? Se possível, feche. Eu sei que vai ficar complicado o trânsito aqui da mídia, mas a mídia vai ficar comigo aqui na frente. Já está até aqui, ó. Glória a Deus. Se não é vocês, como é que a gente vê as coisas? Tem gente que fala assim: Deus, eu quero pregar a tua palavra aos 4 cantos da terra. Isso é bom, mas é possível você chegar aos 4 cantos da terra sem sair da sua igreja. Levanta o celular, através disso aqui. Que o Senhor derrame uma unção sobre esse ministério dentro da igreja. Porque o Espírito, levante as suas mãos, e pode levantar suas mãos, porque você vai representar a mídia. Fica aqui. Vem aqui.